Olá, amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos nós para, juntos com vocês, estudarmos mais um Página Aberta. Hoje nós temos o título Ante o Divino Semeador. E é porque ela disse que ia falar pouco hoje, né? Tudo bem, tá vendo que a voz está um pouco prejudicada, mas é assim mesmo, vamos poder ver. Essas viroses que dão por aí, a gente é mais do que ela, né, meu amor? Então, estou eu aqui, Queiroz e Mari Lourdes. Como ela falou, hoje abram o livro Ceifa de Luz, capítulo 50, Ante o Divino Semeador, baseado na palavra do próprio Mestre, em Marcos, capítulo 4, versículo 3, que é a primeira parábola do Cristo, na verdade, né, Mari Lourdes? Foi justamente quando ele se apresentou ao mundo, quando ele mostrou quem era para a humanidade. Então, sem dúvida, essa mensagem, ela tem muito, ela acrescenta muito e nos busca realmente essa perspectiva do que estamos fazendo ante Ele, o Divino Semeador, que é o Cristo, né? Exatamente. A mensagem, né, do Evangelho, no capítulo 4, e ele vai colocar o versículo 3, que é justamente como Queiroz falou, a parábola do reino, né? E aí ele vem trazendo a parábola do semeador. E naquele momento que Jesus começava as suas pregações, sempre muitas pessoas ao seu redor, né? E cada vez mais as pessoas queriam ouvi-lo. E nesse dia, né, foi um aglomerado de pessoas, muita gente. E aí ele entra numa barca, né? E se assenta ali para que as pessoas pudessem vê-lo e começa a ensinar as coisas por parábolas. E a tão belíssima mensagem da parábola do semeador, que Emmanuel vai se portar justamente ao início, né? Quando ele diz, ouvi, eis que saiu o semeador a semear, que é o versículo 3. E no primeiro parágrafo, Emmanuel já dá uma definição do Cristo, né? Emmanuel diz, Jesus é o sublime semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas divinas mãos, né? E é ele também que nos apresenta no livro Caminho, Verdade e Vida não. No livro Evolução em Dois Mundos, né? Salvo me engano, é Evolução em Dois Mundos, por favor, se não for, me corrijam aí. Justamente Jesus como o nosso representante, o governador do orbe, o ser mais perfeito, né? Colaborando com o que está na questão 625 do Livro dos Espíritos, o ser mais perfeito que Deus deu à Terra para seguir de modelo e guia. E é Emmanuel que nos apresenta ele no livro Evolução, né? Aliás, perdão, Sim, Evolução é em 2000 é André André Luiz. Luiz. Ela foi catucar. Mas aí, quando ela achou, eu achei junto. Evolução em 2000 é André Luiz. O livro de Emmanuel é justamente A Caminho da Luz. Sim. É lá nesse livro que Emmanuel nos fala da ilustre figura do Cristo, ok? Porque ao vivo é assim, de vez em quando tem uns tic-tac que a gente tem que, né, levar em consideração. E eu acho, um poema em uma música, né, chamada Senhor das Estrelas, de Tim e Vanessa, eu gosto muito. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu realmente senti muita emoção, né? E ela, como está aí, é a música Senhor das Estrelas, ela nos dá uma conotação desse ser divino. Coração de luz, estrela ao peito. A própria estrela resplandece no Cristo.
corpo transfigurado em constelação. Imagine só, pés singelos, joelhos ao chão, corpo transfigurado em constelação, né? Pés singelos, joelho ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam, olha que frase, que revelam céus na terra e anjos nas feras. Olha que imagem forte essa frase desse poema nos transmite. A ideia do Cristo quando está Ele ante nós. Olhos que revelam céus na terra e anjos nas feras. O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam os feridos? Uma interrogação para eu e você. Fronte de anjo, alteia a virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inovidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes, quando tua boca se abre, Senhor das estrelas. Então, diante desse poema, e diante do que Emmanuel nos consinta, né, no título, ante o Divino Semeador, fica para nós todos, meus irmãos, a seguinte questão: o que estamos nós fazendo? Porque constantemente o Cristo está ante nós, enxergando em nós feras, anjos. Mas nas circunstâncias, né, da nossa existência, será que não está nos faltando a execução, né? Será que não está faltando-nos assumir mais responsabilidades? Será que não está nos faltando ser mais coerente com a mensagem desse divino semeador? Tudo isso é muito significativo, porque a nossa sociedade, ela está literalmente gritando de dor, de sofrimento. E há uma energia de muita conturbação, turbulenta, né? Que inclusive é capaz de tolher a esperança de muitos. Principalmente quando a gente vê irmãos, e quando eu falo irmão, esqueça que eu estou falando de espírito, eu estou falando de cristãos como um todo. Ainda se fazendo muito mais de feras do que de cristãos, onde fora da caridade, fora da máxima trazida por ele, que rachou o tempo da terra, no antes e depois, que é o amor, fora do contexto, agindo fora desse contexto, e as pessoas se falando, se dizendo cristãos, né? Inclusive, a gente vê a desigualdade crescendo, a fome crescendo, a violência crescendo, o medo crescendo. Então, será que o erro está na mensagem que ele trouxe, Maria Lourdes? Fica a questão, né? Será que o equívoco foi da sua escolha perante algumas propostas outras que foi feita a ele enquanto aqui ele esteve no seu apostolado para trazer mais rapidamente a Boa Nova? Sim, porque ele teve a proposta da revolução. Ele teve por Barrabás. Ele teve a proposta do golpe, né? A proposta de tomar o poder por parte de Judas. Propostas que poderia ele ter aceito. Mas o amor, ele não pode errar. E jamais ele lhe tolher
o livre-arbítrio à disposição do outro, mas ele vai dar o exemplo, ele vai ser à disposição, ele mostra o caráter e o caminho de fato reto a seguir. Mesmo que nesse caminho demore-se mais tempo, mas não pode ser diferente, porque sem vir o aprendizado por si do indivíduo, o reconhecimento dele na sequência, não dá para fazer diferente. É interessante, Queiroz, também que Emmanuel, né, vai trazer nesse texto uma análise singela, mas muito profunda do que nós precisamos entender nesse processo que o mestre, né, trouxe, as sementes que ele trouxe. Então, o que é que precisa em nós, essa semente já mostrada, o que é que nós precisamos fazer? Não é? E aí é como ele diz, Jesus é o sublime semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas divinas mãos. Então, se a lavoura é de Deus e o grande semeador é Jesus, e nós estamos em suas mãos, não é? A partir daí, a gente já compreende que nós precisamos confiar. Mesmo, vocês me desculpem, mas eu estou resfriada, então o nariz está complicado hoje. Ela está antes do divino semeador. Pois é. Vamos junto. Tudo vai dar certo. Sim. Então, a gente precisa entender esse processo do receber a mensagem do Cristo como uma semente. E aí ele vai dizendo que o primeiro passo para receber a semente é a renúncia. E aí ele diz, lembremos-nos assim, da renúncia exigida à semente, chamada à produção, e que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas tarefas. Então é necessário a gente compreender o que é que a gente realmente precisa renunciar das nossas cargas anteriores, né? Dos nossos comportamentos, o que é que a gente precisa olhar e dizer assim, não, isso aqui eu preciso e tenho convicção de que para que a semente do Cristo brote em mim, eu preciso fazer algumas renúncias, né? Então, e até, como diz o Matuto, dá a mão à palmatória em muitos posicionamentos, né? Em muitas resolutividades e até forma de viver. Sim. Né? Eu tenho que, muitas vezes, verificar que realmente daquele jeito eu estou equivocado, eu estou fazendo erro. E assumir o erro não é vergonhoso para ninguém. Diz até um ditado no Nordeste que errar não é problema, mas permanecer em erro, aí torna-se burrice, né? Eu gosto muito dos ditados populares. E é uma verdade, porque quem não erra nesse mundo, né? E é interessante, Queiroz, veja bem, que ele diz que a semente, ela é chamada a produzir. Mas que para que ela possa produzir, ela se destina ao celeiro, né? Para que não venhamos sucumbir em nossa tarefa. Então a semente, ela precisa ser recolhida. Ela precisa ser ali guardada um tempo. Ou seja, nós precisamos observar, nós precisamos refletir, porque não se faz uma mudança a toda forma. A gente precisa entrar num processo de introspecção diante da semente do Cristo, diante da mensagem do Cristo em nós. É tanto que o próprio Cristo nos mostrou isso quando ele, antes de começar a sua tarefa, se recolheu para se sintonizar com a luz que ele era, né? Para assim ele passar a mensagem do Pai. Então nós precisamos fazer essa introspecção do que somos, entender quem somos, para que a gente possa prosseguir na tarefa de produzir. Sem essa reflexão, por isso a renúncia, momento de silenciar, de refletir, de analisar, autoanálise, quanto que Joana tanto nos mostra. Porque o que é que a gente está vendo por aí? Muita destruição, muito conflito, muita dor. Aí a gente fica pensando, será que de fato isso tudo é necessário que está acontecendo?
E nós outros que enxergamos, ou ao menos pensamos que enxergando um pouquinho mais, o que é que estamos fazendo diante da calúnia, diante das tentativas, né, de destruição de tanta coisa? Nós precisamos assumir uma responsabilidade. E, como você falou, se dentro de mim eu tenho uma postura, né, de conflito interno, eu tenho que, nesse entendimento, saber que o meu propósito é de servir, o meu propósito é de um dia produzir para Deus. Porque a semente, Emmanuel vai dizendo aqui, né, em a natureza, ela tem uma representatividade não só de vida, mas de muita fé e determinação ao propósito que ela nasceu para ser, né? A gente vê, como Emmanuel diz, ó, atirada ao ninho escuro da gleba na terra, em que deve desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório, né? Sozinha e oprimida, desenfaixa-se, né? Deixa eu botar aqui. Das forças inferiores que a constrigem, A fim de que os seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Nós somos essa semente. Olha bem, olha se a gente não se observa nessa segunda frase de Emmanuel. Sozinha e oprimida, no escuro da gleba, né? Nos enxerguemos no envoltório material. Preso, espírito livre, preso à matéria, né? Com um propósito. O propósito de desabrochar, de entender-se, de se autodescobrir-se e, sabendo quem é, filho de Deus, expoente maior do amor, né? E justo aí, nesse descobrimento, a gente ter forças baseado na fé, na renúncia, para que a gente consiga, nesse entendimento, né, desenfaixar-se das forças inferiores, como diz Emmanuel, que nos constringe. Quantas forças inferiores nos constringem, né? Quantas coisas o mundo nos convida de forma equivocada, que pode até trazer momentâneo prazer ou gozo, mas não vai trazer, sob hipótese alguma, felicidade, né? E nesse processo de descobrimento, quando a gente se desenfaixa dessas forças interiores, é no propósito de que os nossos princípios germinativos consigam receber a bênção de Deus. Porque a gente fala aqui muitas vezes, né, pelo entendimento que o Espiritismo nos dá, que a misericórdia divina, que é baseada no amor, porque a justiça divina é amor e misericórdia, elas andam junto, é justiça e amor, né? Lei de justiça, amor e caridade, é uma única só lei. Então a justiça com Deus não pode desassociar da caridade, e a caridade com Deus não pode se desassociar de justiça. Então, justiça de amor e caridade, né? Então, a gente verifica que abundantemente a misericórdia de Deus nos convida, nos proporciona sempre todas as oportunidades, todas as perspectivas de derrimir, ou até, quem sabe, Deus, anular o sofrimento. Mas nós somos bicho teimoso. A gente continua se equivocando, a gente perde muitas vezes o brio que a fé, no sentido da fidelidade ao propósito a que eu estou. Nessa base aqui de enxergar, né, e me desenfaixar das
forças interiores que circundam. O que é que acontece comigo? Eu me dou, né, a gozo dessas coisas. Então, obviamente, o que é que vai acontecer? Vai vir uma menor captação. Não é que a misericórdia deixará de ser abundante, não, mas eu estou fora da faixa de sintonia, de percepção e de recepção. Eu acho que não é nem percepção, é recepção dela. É como se eu criasse um envoltório que me deixasse num lacre, onde a misericórdia abundante cai e não consegue, por mais que a espiritualidade queira, não consegue me atingir. Porque eu estou vibrando negativamente. Eu estou em propósitos que não se encaixam às questões naturais da vida. É como se eu tivesse, como a gente já disse algumas vezes, querendo remar contra uma corrente fabulosa. Então, se eu remo contra a corrente, Desculpe, eu canso e me afogo. Mas se eu remo a favor dela, se eu nado a favor dela, eu no instante vou adiante e consigo me salvar, né? Então a gente tem que ter ninguém está aqui para sofrer. A gente já falou isso diversas vezes. O nosso objetivo aqui é nos entender no sentido de quem somos e nos apoderar da herança divina que Deus nos legou e com ela atingir o propósito do amor. E o propósito do amor, ele vê tudo como necessário, ele vê tudo como importante, tudo e todos. O tudo, eu vejo a natureza, eu vejo, né, os minerais, eu vejo tudo, né, as coisas. Então eu tenho um zelo com a vida, mesmo aquela vida animal, aquela vida que ainda, né, não chegou à forma nominal, mas que também está em processo de evolução e que também é interdependente comigo. As árvores, né, as florestas, os vermes, os animais, as rochas, o ar, a água, tudo é necessário. E eu tenho que ter o respeito, a integridade, porque o planeta, essa mãe bendita, eu me lembrando da palestra que você fez, né, essa semana na federação, né, onde aquele belíssimo vídeo que a Terra falando como ela, a mãe absoluta, a natureza, dizendo que ela não precisa de nós para sobreviver. Ela está pronta e ela está evoluindo. Aí fica a questão, e nós estamos prontos para evoluir? Porque se a gente continuar agredindo a natureza como a gente está, sem dar a importância devida, nós é que estamos comprometendo o nosso futuro, o nosso progresso. Porque quando a tempestade maior passar, a natureza ela dá um jeito de se recompor, de se renovar. Como já aconteceu, né? Vivendo. Nos cataclismas. Mas e nós? Há muitas moradas, sabemos disso, mas em que condições nós vamos chegar nessas outras moradas para continuar nosso progresso, meus irmãos? Porque a terra é o pouso da semeadura do Cristo. Então, esse entendimento me basta, né, para que eu continue no meu propósito. Gente, não existe santidade aqui no mundo, mas a gente tem que entender que eu estou em busca de um propósito de ser
um ser melhor, né? De ter mais cuidado com a vida e adquirir pela experiência, pela vivência, a fé na fidelidade, porque depois da tempestade a bonança virá, a luz facear depois das sombras. Então nós outros que comungamos com o ideal do Cristo e que temos um propósito com Ele como o Senhor das estrelas, como falou a música, ou como outros dizem, Senhor dos exércitos, não importa a denominação, governador do planeta, né? Guia e modelo, mas é o Cristo. E se Ele é tudo isso, e eu tenho um mínimo respeito por Ele, então eu tenho que fazer tal qual Ele fez. A sua exemplificação diante da vida, diante da natureza, né? Diante do propósito que Deus determinou, fugindo dos propósitos escusos, daquilo que me embotar da visão de amplitude do meu próximo e das coisas de uma forma geral, em a natureza, né? Porque com certeza o que for de encontro a isso, de encontro ao irmão que sofre, de encontro aos menos favorecidos, de encontro às classes menos dominantes, né? O que for de encontro a isso tudo aí, em prol de benefícios, ou o que quer que seja, está errado. Porque a visão de Deus, ela enxerga tudo e todos. E fora da caridade não há salvação. E o semeador, ele saiu e continua semeando. E aí ele diz, né? Ainda assim, obscura e modesta. Aí Falando da semente. Continuando da semente, né? Perdão. Desculpe. Hoje nós estamos ótimos, todos dois meio gripados. Antes, Queiroz, ele falava da semente, agora ele já vai trazer uma outra fase. Ainda assim, obscura e modesta, a planta humilde crê instintivamente na sabedoria da natureza, que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar. Vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza, para purificar mais tarde. Frutificar mais tarde, nos valiosos recursos que sustentam a vida. Então já é um outro momento, não é? Que ela já começa a sair da semente, né? Romper a terra. Então é esse processo mesmo nosso. Quando vamos tomando consciência da mensagem do Cristo, das ações que precisamos ter e tomar, das diretrizes em nossa vida, né? Confiando nessa sabedoria, né? Olha só, crê instintivamente na sabedoria da natureza, porque a semente, o objetivo dela é dar fruto, é se tornar árvore e dar fruto. Então, ela já está condicionada pelo Criador a passar por esse desafio, porque ela sabe o seu objetivo fim. Diferente, muitas vezes, de nós, que temos dúvidas ainda de quem somos. Se nós temos consciência que somos espíritos, que estamos no processo de evolução e que o nosso objetivo é chegar à pureza, porque nós somos essa semente que precisa ser depurada, passar por toda essa fase de submissão à terra, para que a semente esteja pronta para germinar. Então nós estamos ainda no processo, a terra ainda está com a sua semente sendo ainda preparada, germinada. A gente ainda não é planta. Ainda não somos planta, estamos rompendo. Vamos dizer que somos um brotinho. Você está sendo caridoso? Né? Não, um brotinho que está despontando, porque eu estou falando no sentido de não ter mais inocente nesse mundo, viu, gente? Ninguém está inocente a ponto de estar errando e a espiritualidade bichinho não sabe ainda, né? Vamos ajudar ele? Não, a ajuda vai vir sob forma, infelizmente, da sintonia em que a gente vai estar se apegando.
Se a sintonia for de dor e sofrimento, a gente não vai ter resposta da espiritualidade por outra coisa, porque é sintonia minha, não é punição não, né? Por quê? O brotinho já nasceu. Desde a época, se assim eu não fosse, raciocinemos. O Cristo, ele não viria já há 2000 anos atrás, né? Porque na época que o Cristo veio, a humanidade, pelos parâmetros espirituais, já estava madura, né? Já estava suficientemente apta a receber aquela mensagem. Já estava. Porque se assim não fosse, Jesus tinha dado mais um tempinho. Óbvio, né? E a espiritualidade sabe. A gente é que ainda não sabe de nada. Mas, nas épocas atuais, já com a terceira revelação diante dos nossos olhos, pulsando e destrinchando realmente todos os pormenores da mensagem que ele trouxe, e constantemente nos advertindo, nos chamando a atenção, nos trazendo coisas, gente, é muita teimosia de parte da gente e muito sofrimento que poderia estar sendo evitado. Sofrimento e dor, de nossa parte principalmente, né? Porque quando a gente até pulou um trechinho aqui, que eu acho que é o que a gente está vivendo no momento atual, né? Como brotinho que despontou, como semente que saiu da escuridão, né? Da escuridão da terra. Porque vamos deixar a escuridão como aquele processo onde a nossa inteligência ainda não era suficiente, madura para o progresso, para o conforto, para discernir melhor o bem e o mal. Porque na escuridão da treva ali na terra, a semente, ela ainda está naquele processo. Então, nessa fase, ela está sujeito a um processo, digamos assim, mais de despertar de consciência. E aí a natureza, como a gente diz, é guiado por Deus, né? Deus guia nessa fase. Deus bota realmente, literalmente, a mão sobre nossas cabeças e vai nos guiando os passos. Mas no momento que a gente sai da obscuridade, já atinge a razão, aí nós vamos começando ao processo de aprendizado e com a responsabilidade adquirida da experiência, da inteligência, já assumindo, né, pelos acertos e desacertos. Aí a lei de ação e reação, ela é mais soberana nesse sentido, né? Cada um conforme a sua semeadura. E aí se a gente observar, a gente está nesse trechinho aqui, ó, que eu fiz questão, eu digo, eita, a gente pulou esse trecho, mas parece que é o que a gente está vivendo. Eu vou colocar aí para vocês lerem, ó. Contudo, mal desponta, habitualmente padece o assalto de vermes, que lhes maculam o seio divino, quando não experimentam a avalanche de lama por força dos temporais. A gente está nessa fase, onde os vermes estão corroendo a nossa moral, né? A nossa essência divina. E essa avalanche de lama está tomando conta da nossa sociedade. Gente, isso é muito sério, muito gritante, e a gente precisa estar atento, né? Quem é o meu Senhor? Qual é o meu propósito? Qual sei? Jesus, de fato, é o meu modelo, é o meu guia, é o Senhor da minha vida? Porque a resposta dele, diante de tanta coisa que a gente está vendo aí, sem dúvida, seria diferente. Sem dúvida. E aí ele continua, né? Que à frente, pois, do semeador divino, passando por todas essas questões que nós lemos anteriormente, né? Pela solidão, pela opressão, até o avalanche da lama, né? Que à frente, pois, do semeador divino, não esmoreças antes os pesares da incompreensão e do isolamento,
das tentações e das provas aflitivas e rudes. Então, nesse momento também, né, que nós estamos vivenciando, que a gente não esmoreça, porque às vezes são situações tão difíceis de a gente compreender como que estejam acontecendo, que nós ficamos abalados. Mas aí, se temos essa confiança no divino, né, então nós precisamos não esmorecer diante de tudo isso que está acontecendo, diante das tentações e das provas aflitivas, porque nós precisamos entender que uma coisa que ocorre atinge a todos. Não existe situação isolada. Cada situação, um ato de violência, ela repercute na sociedade. Um ato, a gente pensa, não, ali foi um caso, não é. Repercute, porque ali tem um grupo de família, tanto de um lado como de outro, existe uma família, e isso vai né? Como uma pedra que é jogada no rio, ela faz uma onda. Então nós precisamos entender que qualquer atitude, qualquer pensamento que a gente esteja nesse momento alimentando, se ele é positivo, vai ganhar força. Se ele é renovador, não é? Mesmo diante das intempéries, né? Se ele é positivo, renovador ou negativo, ele vai ganhar força. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está aplaudindo, literalmente. Né? Exatamente. Porque diante da dor do outro, mesmo no equívoco dele, o que é que está por trás daquilo tudo? Né? Então, qualquer que seja o desfecho, é também a nossa responsabilidade. Essa é a grande questão, Queiroz, que eu penso, sabe? Refletindo essa mensagem, diante do que a doutrina nos mostra, é que a gente precisa compreender que tudo que está acontecendo no âmbito social é responsabilidade de todos nós. Sem dúvida. Então, não esmorecer ante os pesares desse momento se faz necessário para que a gente sobreviva. Afinal de contas, como conclui Emmanuel, ele diz, crê no poder divino. Então a gente tem que fazer a nossa parte em absoluto, no sentido de fidelizar-nos com Cristo. Por quê? O poder do divino está à frente de tudo. Pois ele, como Emmanuel diz, ele nos criou para a imortalidade vitoriosa. E no silêncio do trabalho incessante do bem a que te fostes trazido. Ergue-te para a luz soberana, na certeza de que, através da integração com o amor puro que nos rege os destinos, chegarás, sob a generosa proteção do celeste pomicultor, a frutificação da verdadeira felicidade. Então, meus irmãos, saiamos dos equívocos. Se eu embandeirei qualquer atitude equivocada, se eu participei de qualquer movimento desfavorável, paciência, deixemos no passado e comecemos a refletir uma postura mais cristã a partir de agora. Porque a gente também deve, e estamos mais para aprender com os erros, né? Ainda vamos, infelizmente não, felizmente, porque está em a natureza, ela não dá saltos. Então, a gente constantemente vai se equivocar, mas temos que, repito, dar a mão à palmatória, baixar a cabeça, né? Engolir o orgulho, mesmo que esse orgulho esteja bem ferido, né? Ferido, porque o orgulhoso mesmo, ele se sente ferido, mas assumamos o nosso dever, porque o celeste pomicultor nos espera e ele nos aponta o caminho da frutificação da verdadeira felicidade. E como nós estamos encerrando, né, graças a Deus, com essa belíssima mensagem de Emmanuel, sempre a gente traz um poema para o final. Eu vou pedir para você Maria ler. Lourdes sempre lê, mas hoje ela está com essa voz melodiosa, né, da virose. Eu disse a ela, virose na minha época era gripe, né? Mas, bem. Então, hoje ela escolheu um poema de Cassimiro Cunha com o nome
acorda e ajuda. Então vamos a ele para que a gente possa fechar o nosso Página Aberta da noite. Não ouvides cada hora, na luz de Deus, a buscar-te. Que a nossa grande família luta e sofre em toda parte. Isolamento e egoísmo são meros caprichos vãos. No universo ilimitado, todos nós somos irmãos. Respira ao sol da verdade. Ilusão é sombra e pó. Ontem, agora e amanhã são frases de um tempo só. Qual tronco que se equilibra fortemente enraizado, nosso presente obedece à formação do passado. Não te ensurdeças, portanto, à voz do bem que te exorta. Recebe fraternalmente a dor que te bate à porta. Mendigos que vês ao longe, chorando ao vento escarninho, já beberam quase sempre da taça do teu caminho. Velhos tristes sobre a noite, em desencanto e doença, muitas vezes são credores de tua afeição imensa. Crianças ao desabrigo, em pranto desolador, comumente foram rosas e bênçãos de teu amor. Amanhã despertarás nas luzes do grande além. Consagra-te desde agora ao campo do eterno bem. Descerra as chagas da vida, o templo do coração. Os braços da caridade são chaves de redenção. Então, casou mais do que oportuno. Então é isso, meus irmãos. Sigamos cientes de que Jesus espera de nós, porque jamais estamos fora da presença dele, né? Ele sempre está conosco, pois, como diz a mensagem de Emmanuel, estamos ante o divino semeador. Então vamos parar de andar de costas para ele, né, Mary? Isso mesmo. Porque é o que acontece. Nós andamos, escolhemos, opinamos e fazemos, muitas vezes, de costas para o Mestre, que não deixa de estar perto de nós. Então, que a nossa escolha seja virar, olhar de fronte, né? De frente, naqueles olhos penetrantes, iluminados, naquele sorriso encantador e hipnótico que nos concita, concita mesmo, né? Que nos chama constantemente ao amor. Porque é esse o único caminho, não tem outro. Então, muita paz, um beijo no coração. Obrigado pela companhia de todos vocês. E já sabem, né? Toda quarta-feira, 20 horas, pelo canal ao vivo do Facebook, aqui estamos nós para o Página Aberta. Muita paz. Muita paz. E até lá. Um beijo no coração.